Olá, meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Pode parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas os humanos têm o costume de queimar corpos há milhares de anos. Embora seja complicado dizer com exatidão quando foi que essa prática começou, mas sabe-se que esse costume foi introduzido na Europa e na região do Mediterrâneo por volta do ano 1000 antes de Cristo. Os gregos antigos adotaram a prática principalmente em um tempo em que milhares de cadáveres ficavam largados no chão depois de uma batalha sangrenta. Em vez de enviar os corpos para a família para terem um enterro digno, o mais fácil era simplesmente queimá-los, pois assim tirava os mortos que apodreciam com rapidez e eficiência dos campos de batalha, principalmente quando o clima estava quente. E apesar de ser uma prática extremamente antiga, até hoje existem pessoas que preferem ser cremadas e pedem para que, posteriormente, suas cinzas sejam enviadas para a família ou mesmo jogadas em algum lugar especial. Bom, mas o que você sabe sobre a cremação? Como é feito o processo do começo ao fim? E o que a Bíblia e as outras religiões dizem sobre queimar corpos após a morte? Há muito tempo, os romanos seguiram o exemplo dos gregos e troianos de cremar seus soldados. O livro Eneida, escrito por Virgílio no ano 19 a.C., descreve que nas guerras romano-latinas, que foram uma série de conflitos entre Roma antiga e as tribos latinas, houve uma trégua de 12 dias para que ambos, os exércitos, pudessem incinerar seus soldados que perderam a vida. As tribos queimavam os corpos e depois enterravam os ossos. Já os romanos colocavam as cinzas em uma urna. Nessa época, a cremação se tornou um símbolo de status tão grande em Roma que construir columbários, lugares onde são depositadas as urnas contendo as cinzas dos falecidos, virou um negócio lucrativo. Porém, por volta do ano 100 d.C., as cremações no Império Romano foram interrompidas, talvez devido à disseminação do cristianismo. Embora essa prática não fosse um tabu explícito entre os cristãos, não era incentivada por eles por causa de associações pagãs e por causa da preocupação de que pudesse interferir na prometida ressurreição do corpo e seu reencontro com a alma. Já os escandinavos acreditavam que a cremação poderia ajudar a libertar o espírito da carne e também impedia os mortos de prejudicarem os vivos. Após a conversão da Islândia ao cristianismo em 1000 d.C., a incineração era rara na Europa Ocidental, até o século XIX, com algumas exceções. Durante o surto da peste negra, por exemplo, milhares de corpos viraram cinzas na cidade de Nápoles durante apenas uma semana. Atualmente, a cremação é bem diferente da que era feita no passado. Os cadáveres são colocados em uma câmara, onde, em cerca de 1 ou 2 horas, o calor intenso os transforma em alguns quilos de cinza. O material é descartado de acordo com a lei de cada país, ou segundo o desejo da família do morto. No processo, o cadáver permanece intacto dentro do caixão. As únicas coisas que são retiradas são as alças de metal. Depois, o calor faz boa parte da madeira do caixão e o corpo praticamente evaporarem. Os restos que sobram, geralmente partículas inorgânicas, como os óxidos de cálcio que formam os ossos, são jogadas dentro de um moinho que tritura tudo isso. Na sequência, todas as cinzas são colocadas em uma urna. Hoje, à medida que a falta de espaço nos cemitérios das áreas urbanas vai aumentando, a cremação pode se tornar a principal forma de sepultamento. No entanto, muita gente resiste a essa prática por motivos religiosos. Mas o que a Bíblia fala sobre o processo de cremar cadáveres? E o que as religiões dizem sobre isso? Ao longo das escrituras sagradas,
Quando a narrativa se refere ao que aconteceu com um corpo após a morte, a pessoa quase sempre é enterrada, ou, em alguns casos, colocada em uma tumba esculpida na rocha, como foi o caso de Jesus. Aparentemente, isso estava de acordo com o costume e a cultura dos judeus palestinos da época. Na verdade, a cremação é mencionada de forma direta apenas uma vez na Bíblia, nos versículos 12 e 13 do capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, em que é citado que os corpos de Saul e seus filhos são queimados e depois seus ossos são enterrados sob uma árvore. 3 outras referências mencionam criminosos sendo queimados, mas nesses casos é diferente, pois eles estavam sendo queimados como punição e não como uma forma funeral. Para você ter uma ideia, o Antigo e o Novo Testamento juntos contêm cerca de 200 referências a sepultamento, enterros e coisas do tipo, mas mencionam a cremação apenas uma única vez. Então quer dizer que, se não há muitas referências na palavra de Deus sobre esse processo, isso significa que os cristãos não podem escolher essa forma de sepultamento? Bom, isso depende muito, principalmente, da percepção que a pessoa tem de vida após a morte. A Igreja Católica Romana até já anunciou que não é proibida a cremação, desde que não haja fins supersticiosos, nem de uma crença que não condiz com a fé católica. De forma resumida, a Igreja permite a cremação, a não ser que esta ponha em causa a fé na ressurreição dos corpos. Além disso, como eu acabei de citar, tudo depende da percepção de cada pessoa. Alguns cristãos acreditam que seus corpos físicos serão ressuscitados dos mortos em algum momento do futuro e, por isso, preferem manter uma estrutura física intacta, ou melhor, não cremada. Porém, podemos levar em consideração que o nosso organismo se decompõe com o tempo e uma hora ele se deteriora totalmente, o que derruba este argumento. E como não existe nada que condene a cremação na Bíblia, isso deixa em aberto a opção de querer ou não incinerar o corpo. Mesmo não tendo essa, digamos, condenação bíblica, os judeus não são adeptos à cremação. Por milhares de anos, a tradição judaica sustentou que o único meio aceitável de se livrar de um cadáver era enterrá-lo no solo, por uma variedade de razões. Talvez a mais importante seja que a cremação era vista como uma prática pagã e, como tal, que os judeus deveriam evitar esse tipo de procedimento funerário. A incineração não cumpre a obrigação religiosa judaica de sepultamento. Além de tudo isso, as memórias dolorosas do Holocausto e a maneira como os nazistas se desfizeram dos corpos dos judeus criaram uma associação negativa a essa prática. Então, para a tradição judaica, cremar não é uma opção, e eles têm todos os motivos para não quererem fazer tal coisa. Diferente disso, na Índia e em alguns outros países onde o costume é antigo, a cremação é considerada um desejo de muitos. Na verdade, é o desejo de todos os devotos hindus serem incinerados na cidade de Varanasi, considerada a capital espiritual da Índia. A orla da cidade é forrada com lajes de concreto e mármore, sobre as quais são erguidas piras, que são estruturas, em geral, feitas de madeira, onde se queima o corpo humano como parte do ritual funerário. Os restos mortais são jogados no rio Ganges. Em alguns países asiáticos, a cremação está disponível apenas para alguns poucos privilegiados. No Tibete, por exemplo, é geralmente reservada para os lamas elevados, que no budismo são as pessoas que têm alto nível de realização espiritual. No Laos,
é para aqueles que morrem de causas naturais no final de uma vida pacífica e próspera. As cerimônias de cremação em Bali, na Indonésia, são coloridas e alegres. Os corpos, que geralmente são enterrados ou embalsamados, são carregados para uma torre alta e decorativa feita de madeira e bambu, para depois serem cremados. Decorridos 42 dias, uma segunda torre, com representações das pessoas em vez de corpos, é queimada para ajudar a alma em sua jornada em direção ao céu. Posteriormente, as cinzas das torres, assim como as dos corpos, são espalhadas na água. No islamismo, a cremação é proibida pela lei islâmica, que considera uma violação da dignidade do corpo humano. Os ritos fúnebres, para os seguidores do Islã, são prescritos pela lei divina e eles devem enterrar seus mortos o mais rápido possível, de preferência no dia seguinte ao falecimento, a menos que haja uma razão convincente para o atraso, como um crime, por exemplo. O cadáver deve ser tratado com igual respeito, tanto na vida quanto na morte. No entanto, durante epidemias, as autoridades muçulmanas autorizam a cremação por causa do risco de propagação de doenças. Essa é a única exceção. Mas e você? Já pensou em ser cremado depois da morte? Não? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau.